Suas preparações são tão boas quanto for boa a sua fonte de água. E eu sei, não é uma frase muito popular, já que 90% das pessoas vivem em ambiente urbano. Você mora no campo, você tem condições de controlar uma ou mais fontes de água, mas se você mora na cidade, não. Você precisa agir com muito mais estratégia, você precisa agir com muito mais planejamento em ambientes confinados. Hoje, eu moro no sítio, mas nem sempre foi assim. Passei a maioria da minha vida em uma grande cidade, em uma região metropolitana com quase 3 milhões de habitantes. Além disso, sou consultor nas áreas de gestão de segurança ambiental e sanitária. Participei e participo de vários projetos de abastecimento público de água que atendem milhões de pessoas. E eu torço pelo melhor. Eu não somente torço, mas eu trabalho para que a água continue saindo das torneiras. Mas, justamente por isso, eu tenho a obrigação de te alertar que o sistema é frágil, tem várias vulnerabilidades e ele pode falhar. E se isso acontecer, você terá sérios problemas, já que a água é o suprimento mais importante da sobrevivência. Neste vídeo, eu quero usar toda a minha experiência para te ajudar a ser um sobrevivencialista de elite no que diz respeito ao abastecimento de água. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Assista o vídeo completo e, principalmente, esteja pronto para desaprender muitas coisas que você aprendeu errado na internet. Eu vou usar a estrutura do sítio Pai do Mato, onde eu vivo, como ilustração e como laboratório. Eu vou começar da fonte, chegar até os usos da água, passando pelo armazenamento e pelo tratamento. Eu quero te ajudar, independente se você mora no campo ou na cidade, a garantir que a sua família não passe sede, mesmo nos piores momentos de crise, mesmo em meio ao caos. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. Muitas pessoas podem olhar para uma fonte desta de água corrente e achar, nossa, o dono dessa propriedade está feito. Água infinita, correndo por seu terreno. Mas na prática não é bem assim. O sistema de bombeamento que você precisa construir em uma fonte superficial, ele é muito mais complexo, ele é muito mais caro. Eu precisaria fazer uma pequena barragem aqui. Além disso, tem muitas interferências. Eu estou no meio da floresta. Animais, galhos, árvores. Na época da chuva, a vazão deste manancial se altera bastante. Se tiver uma chuva forte aqui nesta bacia, este nível pode subir 1, 2 metros, às vezes até 3. E o meu sistema de bombeamento precisaria prever esse tipo de alteração. Além disso, eu não controlo a qualidade de um manancial superficial. O vizinho acima pode resolver desmatar o seu terreno, o que ia causar o assoreamento deste córrego. Ele pode resolver fazer plantios, utilizar defensivos agrícolas que podem chegar aqui e comprometer a qualidade da água.
Ele pode lançar esgoto, lançar resíduos sólidos. Os animais utilizam este córrego. Os animais defecam aqui. O animal pode morrer dentro do manancial, que comprometeria bastante a qualidade da água. Nas chuvas, como você pode observar, a água fica bastante turva. Na seca, essa água aqui é transparente. Todas essas alterações na qualidade da água interferem no tratamento que eu vou precisar fazer lá em cima, que também vai ficar bem mais caro. Eu preciso bombear a água até o meu reservatório por uma distância de 150 metros na subida. O custo de energia elétrica ficaria bem maior. Além disso, eu preciso trazer a energia elétrica aqui. E uma rede de 150 metros dentro de uma mata fechada, ela não é segura. Imagina a quantidade de problemas que pode ocorrer. Então, o uso que eu faço desse manancial é basicamente de lazer, e ele tem para mim uma função ecológica. Aqui no sítio, eu tenho o plano A e o plano B. Este aqui é, na verdade, o meu plano C. E este aqui é o meu plano A, o poço artesiano. O interessante desse tipo de fonte é que você não precisa ter uma grande propriedade por onde corre um corpo hídrico superficial. Ele pode ser instalado tanto em área urbana como em área rural. É claro que em diversas cidades existem muito mais restrições, mas mesmo assim é possível. A água está protegida debaixo da terra. Esse aqui, no caso, tem 66 metros de profundidade. Então eu tenho dezenas de metros de terra e depois dezenas de metros de rocha protegendo a água lá embaixo. E dessa forma, ela não sofre interferências da superfície. Ele tem uma vazão mínima de 1.200 litros por hora durante a seca e uma vazão máxima de quase 2.000 litros por hora durante as chuvas. E uma qualidade constante, já que ele é muito mais protegido e sofre bem menos interferências. Já analisei a água dele algumas vezes e ela já tem o padrão de potabilidade, ou seja, daqui eu posso tirar a água diretamente e consumi-la sem tratamento. O interessante, se você tiver um poço artesiano, é fazer esse tipo de proteção aqui na boca do poço. Essa aqui é de concreto armado, uma porta resistente de aço, trancada, para justamente ninguém conseguir mexer no poço. Eu tive que sair lá de perto do poço artesiano, não sei se você conseguiu escutar, mas o cachorro do vizinho não parava de latir. O poço artesiano é na parte mais alta do terreno e por isso tem visada para a casa do vizinho. Aí o cachorro dele me estranhou e não parava de latir, o que eu acho bom. Primeiro porque o vizinho tem acesso visual ao meu poço. Além então dos meus cães e claro, dos meus olhos estarem vigiando o poço, tem também os olhos e os cães dos vizinhos. Fica mais difícil ainda para alguém mal intencionado acessar aquela fonte de água. Aquele meu plano A está pronto? Ainda não. Atualmente eu tenho uma bomba que tira a água de lá para mim e traz até o reservatório que fica aqui em minha casa. E essa bomba é alimentada pela energia da concessionária. Meu sistema de backup, meu sistema de apoio seria, caso
a energia da concessionária fale, usar um gerador. Mas o gerador também depende de insumos externos, como por exemplo combustível. O gerador pode dar problema. E às vezes, no caso de uma crise generalizada, no caso de uma emergência muito grande, eu posso ter problemas, mesmo tendo duas formas de energia. Então eu vou fazer uma ampliação. Eu vou colocar lá um sistema de produção e armazenamento de energia solar, para ter essa terceira opção de fazer a bomba funcionar, fazer a água chegar até o meu reservatório. Como aquela região do poço é a parte mais alta do terreno, ali do lado, até para que eu economize com energia elétrica, eu vou instalar um reservatório de 10.000 litros. Dessa forma dele eu posso distribuir água para toda a propriedade por gravidade. Eu terei um reservatório, um armazenamento de água bem maior. Atualmente, aqui em casa, eu vou mostrar logo mais, eu tenho um reservatório e uma caixa d'água de 2.000 litros. E na verdade eu acho muito pouco. Aqui embaixo, ainda aqui na minha casa, eu vou também fazer uma ampliação de armazenamento. Eu vou colocar 2 boilers, 2 reservatórios em aço inox, cada um de 1.000 litros, para água quente que será aquecida com energia solar. Ao todo serão 14.000 litros. Esta aqui é a torre de caixa d'água de abastecimento doméstico aqui de casa. É interessante você proteger o seu reservatório. Você mora numa casa ou mesmo na roça, não deixar a caixa d'água exposta. Primeiro, porque você impede o acesso de animais ao seu estoque de água. Segundo, porque o seu reservatório de água, em momento de crise, ele precisa estar protegido. Ele não chama atenção. Além disso, alguém de longe pode atirar na sua caixa d'água e destruir todo o seu planejamento hídrico. Este aqui é o meu plano B. Aí você deve estar pensando, mas Daniel, não tem nada aí, que plano B que é esse? É que o meu plano B, ele fica bem escondido. Esse aqui é um mini poço. Funciona como se fosse uma cisterna ou poço caipira, só que ele é tubular. Ele tem aproximadamente 30 metros de profundidade. Ele capta a água armazenada no solo. Aquele primeiro poço artesiano que eu mostrei, ele capta a água abaixo da camada de rocha. Vai ter uma qualidade melhor, uma vazão maior, mas em compensação, esse aqui, eu posso vir com a caneca e matar a minha sede. Evidentemente, eu preciso tratar essa água antes. Essa aqui não vem pronta para o consumo nobre. Esse sistema não está pronto porque eu vou instalar aqui uma bomba manual. E dessa forma eu não vou depender de energia elétrica. A energia para me tirar água para sobrevivência em caso de emergência. E no caso, o meu plano A falhar, eu não precisar descer lá no plano C, que está a uns 120 metros daqui onde eu estou. Eu vou usar esse cara aqui sem depender da energia elétrica, dependendo apenas da força dos meus braços. E aqui é o local onde eu faço a maioria dos acampamentos. Aqui na minha floresta local, é o local onde eu gravo a maioria dos vídeos aqui do meio de sobrevivência, que eu considero meu bug out location, meu local secundário.
Caso eu precise abandonar a minha casa por algum motivo, pegar minha mochila de fuga, minha BOB e me esconder no mato por algum período. Enquanto esse tipo de emergência não acontece, e eu espero que ela não aconteça, esse aqui é o local onde eu acampo e faço as minhas atividades de lazer. E o bom é que eu tenho uma grande fonte de água disponível, não preciso toda hora descer lá no córrego. Se você mora em um ambiente urbano, suas preparações são tão boas quanto for bom o seu armazenamento. E é com ele que você vai precisar ter mais estratégia. Já que você não controla a fonte, você precisa então, pelo menos, dominar os processos adiante. Eu tenho um profundo respeito por quem mora em cidades, principalmente as maiores, estuda o sobrevivencialismo e procura se preparar. Você precisa ter mais criatividade, mais adaptabilidade, mais planejamento, mais conhecimento, já que a sua missão é muito mais difícil. Além disso, o ambiente urbano, muitas vezes, ele é bastante alienado da realidade. E as pessoas que dividem o espaço com você vão acabar achando que você é um tipo de maluco, porque você está armazenando água, já que é só abrir a torneira e ela está pronta ali para ser consumida. Mas, na verdade, armazenamento de água não é loucura, mas sim uma apólice de seguros. Muitos vídeos na internet tratam aspectos da preparação de forma isolada, de forma separada. Então vai ter um vídeo sobre armazenamento de água por 10 anos, solto no tempo e no espaço, sem contextualização. Ou vai ter um vídeo sobre armazenamento de arroz em garrafas PETs, sei lá, por 5, por 10 anos. Também sem situar isso dentro de um plano e como essas técnicas serão úteis para você. Na verdade, todas as suas preparações precisam ser proporcionais à sua preparação de água. Não adianta você ter uma despensa cheia de arroz e feijão guardados em garrafas PET que duram 10 anos, se você não tem a quantidade de água proporcional para durar esses 10 anos. No planejamento do seu abastecimento de água, você precisa considerar todas as etapas de forma integrada. Eu vou começar aqui pela captação, já que a fonte ela é apenas restrita a pessoas que moram no campo e têm acesso a elas. Mas a captação, daí para frente, neste processo, ela é comum a todos. Captação, armazenamento, tratamento e usos da água. E, na verdade, esse planejamento começa por você entender os usos. Eu vou, então, passar por todo esse processo. Vou fazer 3 tipos de abordagem. A primeira eu vou usar de exemplo o que eu faço aqui no sítio. A segunda eu vou fazer uma abordagem para quem mora em uma casa em ambiente urbano. E a terceira eu vou fazer abordagem para quem mora em um apartamento em ambiente urbano. Bom, aqui em casa, como você viu, a minha fonte principal é o poço artesiano. Dele, eu encaminho para o reservatório aqui de casa, que está aqui em cima.
E logo depois do reservatório, esta água já é encaminhada para o tratamento. E como o tratamento depende da fonte e depende dos usos, eu faço apenas um tratamento simples. Como você pode perceber, eu tenho um filtro Sawyer ligado aqui em linha. Depois eu vou mostrar em detalhes como você faz isso. Eu faço meu tratamento todo a partir dele. Antes de entrar no tratamento, eu quero falar dos usos da água. Esses também são comuns a todas as pessoas. Entendendo o uso, você vai entender o tipo de tratamento e o tipo de armazenamento que você deve fazer. São essas duas pontas que determinam a fonte e os usos. Existem 3 grupos de usos da água. O primeiro é o que nós chamamos de usos nobres. Hidratação, a água que você vai beber. Alimentação, a água que você vai usar para preparar seus alimentos. Higiene pessoal e primeiros socorros. E eles demandam um tratamento mais especializado para você alcançar padrões de potabilidade. Os demais usos, na maioria das vezes, a água não precisa nem mesmo ser tratada. O segundo grupo de usos são mais secundários e não tem essa relação direta com a sobrevivência. São, por exemplo, a limpeza da sua casa, das suas roupas, uso sanitário para dar descarga no seu vaso, lavagem de veículos. E existe um terceiro uso que quase ninguém enxerga, quase ninguém sabe, na verdade, que é um uso bem indireto. Para você ter uma ideia, para se produzir 1 litro de leite, as indústrias gastam entre 10 e 20 litros de água, dependendo da tecnologia que ela usa. Isso é para você perceber a importância da água em todo o sistema civilizacional humano. E a mesma coisa vai para 1 quilo de carne. Então, aqui na minha casa, por exemplo, meu poço já tem qualidade para potabilidade. Eu armazeno no reservatório, ele desce pela torneira, eu coloco o filtro Sawyer aqui, ligado direto em linha, tem uma torneirinha só para ele. Agora, se você vive em um ambiente rural e capta a sua água de uma fonte superficial, como o córrego que eu mostrei no início do vídeo, aí já você precisa fazer um pré-tratamento antes de armazenar essa água. Porque quando você capta a água de uma fonte superficial, seja nascente, córrego, rio, lago, mesmo um rio subterrâneo, você tem visada dele, ou seja, que você consegue acessar a água, esse líquido vai vir já repleto de micro-organismos. Quando você coloca na caixa, mesmo que você tenha uma grande rotatividade, esses micro-organismos, principalmente as bactérias, vão proliferar e a qualidade da água, que já não era o ideal para beber, essa qualidade no armazenamento ela vai se deteriorar mais ainda. Então é interessante você fazer um pré-tratamento antes de armazenar. A boa notícia, antigamente isso era bem mais complicado, mas hoje existem filtros de carvão ativado que você vai ligar na canalização antes de chegar na caixa d'água e eles já vão fazer essa pré-filtragem. Você vai precisar, de qualquer forma,
de fazer um tratamento quando você for usar a água para os usos nobres. O ideal é que você coloque mais uma camada de segurança. Se você capta de uma fonte superficial e antes do reservatório você faz apenas um pré-tratamento, eu indico este filtro aqui da Stonewater, uma empresa nacional que faz, na minha opinião, o melhor filtro do mundo, pelo menos o melhor filtro que eu conheço. E por quê? Ele vai ter 2 estágios de tratamento. O filtro Sawyer, ele tem apenas um, que é composto de uma membrana super fina desenvolvida pela NASA, que vai retirar aí 99,99% dos patógenos e outros contaminantes microbiológicos. Mas esse filtro aqui, além dessa membrana, ele tem um estágio que é de carvão ativado com prata coloidal. Para os micro-organismos, este filtro da Stonewater faz um tratamento mais especializado do que o Sawyer. Além disso, o carvão ativado é muito bom para você tirar cloro, para você tirar metal pesado e outros produtos químicos que vêm, por exemplo, em defensivos agrícolas. São muito comuns você encontrar em mananciais superficiais. Agora, se você mora em uma casa, em uma cidade, você não controla a fonte. A sua captação, ela vem direto da rua. E se você recebe a água tratada de sistemas públicos, você pode jogá-la diretamente no seu reservatório sem precisar fazer um pré-tratamento antes. Porque águas tratadas de abastecimento público, elas vêm com o que nós chamamos de cloro residual. Ela é tratada com cloro na estação de tratamento de água e eles colocam um pouco de cloro a mais para ela conseguir resistir por toda a tubulação, inclusive pelas caixas d'água das pessoas. Então ela pode ir direto para o seu reservatório. E daí ser distribuída por sua canalização para os seus usos. E novamente, neste caso, você precisa fazer um tratamento final antes de fazer o uso nobre da água. E se você mora em um apartamento, a sua captação já não é mais da rua. A sua captação vai ser da torneira, porque a sua água vai vir do reservatório que é coletivo do condomínio, por exemplo. E você não vai poder usar uma caixa d'água. É inviável colocar uma caixa d'água dentro de um apartamento. Então, o que você vai ter que fazer é utilizar galões, aproveitar o seu espaço ao máximo e conseguir armazenar água no pouco espaço que você tem. E da mesma forma, você precisa ter uma forma de tratamento. Em ambiente urbano, como essa água vem com cloro residual, este filtro é mais adequado. Outro filtro também que é adequado são esses filtros comuns de casa. Filtro de barro, ou mesmo quando ele tem o bojo de plástico, aço inox ou qualquer outro material. Então lá dentro ele vai vir com um filtro de carvão ativado. E o que eu faço? Eu venho aqui, encho garrafas, coloco na geladeira, no frigobar. Então eu sempre tenho um estoque de água potável dentro das geladeiras. Por quê? Eu tratei a água, ela vai ter uma validade. Essa qualidade, ela não vai durar para sempre. Mas dentro da geladeira,
a qualidade é estendida. Além disso, vivemos em um país tropical. Não é mais interessante você beber água fria ou a água gelada. Outra vantagem que esses filtros portáteis têm, na minha avaliação, é que você pode sair com eles, andar com eles por aí, tanto nas suas atividades de EDC, quanto em um caso de evasão, onde você vai ter que deixar a sua casa numa situação de emergência. Já um filtro de barro você não vai conseguir. Além disso, eles têm uma duração muito maior. Eles vão tratar um volume muito maior de água. Esse filtro aqui da Stonewater, esse primeiro estágio, que é de carvão, ele tem uma validade, que é de 1.500 litros ou 1 ano de uso, o que vier primeiro. Mas essa membrana que compõe o segundo estágio de tratamento, ela praticamente não tem validade. Ela vai ser como aquele filtro Sawyer, mais de 300 mil litros de água, é bastante água, principalmente porque você vai tratar apenas a água que você vai beber, fazer sua comida, fazer sua higiene pessoal, principalmente escovar os dentes, lavar o rosto, lavar as mãos, e para uso em primeiros socorros. Então, se você está em zona urbana e está querendo usar esse filtro aqui para retirar o cloro da água para você consumir, aí sim você vai ter que trocá-lo de tempos em tempos. Mas aí a validade já é um pouco maior do que aqueles outros filtros comuns, além dele ter a prata coloidal, que é uma barreira a mais para micro-organismos. E claro, se você vive em zona rural e tem uma fonte de água que é superficial, seria interessante você também usar esse filtro, lembrando que ele tem a validade. Mas caso contrário, se você puder utilizar o Sawyer, ele vai durar para sempre. Isso te dá uma independência. Por quê? Eu posso colocar ele aqui na torneira, na minha casa, eu nunca mais vou precisar preocupar com o filtro em substituí-lo. É um recurso basicamente infinito. E mesmo esse aqui, depois que o primeiro estágio de tratamento dele vencer, você ainda vai ter um filtro muito bom, que também vai durar por um longo período de tempo e você não vai precisar se preocupar. Mas é claro, a opção é sua. Muitas pessoas gostam do filtro de barro, por exemplo. Mas é bom você ficar atento à manutenção. Existem filtros que você liga na tomada, que ele vai usar ozônio, ele vai usar raios UV. Eles também funcionam muito bem, só que eles demandam energia elétrica. Se a energia faltar, além de futuramente faltar água para você, você não vai conseguir fazer a filtragem. Então, eu não acho interessante você depender apenas deles. A situação mais complicada é para aquelas pessoas que vivem em apartamento, porque elas vão ter pouco espaço de armazenamento. Se você mora na roça, ou se você mora em uma casa na cidade, eu te aconselho a fazer o maior armazenamento que você conseguir. Mas para você ter uma noção da quantidade que você deve armazenar, as boas práticas de saneamento e as boas práticas de saúde pública indicam que cada pessoa vai fazer o consumo de pelo menos 120 litros de água por dia. E você pode trabalhar com esse número. Ou seja, se na sua casa, seja na roça, seja na cidade, você tem uma caixa d'água de 1.000 litros e sua família tem 3 pessoas, ela vai durar por 3 dias. 72 horas, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Se você tiver uma família com 3 pessoas, uma caixa de 2.000 litros já vai durar aí, esticando e racionando, uma semana.
você já vai ter uma margem de manobra bem maior. Se você mora na roça ou mora em uma casa, eu colocaria, já que a estrutura permite, pelo menos 10.000 litros de água armazenada. Agora, se você vive em apartamento, sua missão é muito mais complicada. Porque existe caixa d'água? Sim, mas ela é coletiva. E um fenômeno que acontece quando eu presto consultoria para condomínios é que a concessionária avisa o condomínio: ó, vai faltar água, sei lá, durante um dia para manutenção. Nós tivemos um problema aqui, vai faltar água durante 2 dias. Isso quando avisa, né? Aí o condomínio avisa os moradores: ó, a nossa caixa d'água aqui dá apenas para 2 dias. E vai ter uma interrupção no abastecimento. Então racionem, por favor. E aí você sabe o que acontece? O contrário. Um reservatório de condomínio, que geralmente é para 1 ou 2 dias, ele vai durar algumas horas. Não dá para entender esse fenômeno, mas as pessoas vão gastar água loucamente. E se você ficar sem água, você vai ter um sério problema. Então, quem mora em apartamento vai precisar armazenar esta água em recipientes. Quem mora em uma casa e quem mora no campo não precisa armazenar água em recipientes. Ah, mas eu vi um vídeo, pessoa ensinando a armazenar a água por 20 anos, por 20 anos é exagero, mas por 5 anos, por 10 anos. Você trata a água, armazena e ela vai durar não sei quanto tempo. Bom, é só você usar a lógica. Se você tiver um recipiente de água que dura 5 anos, a qualidade, a quantidade também vai precisar durar 5 anos. Imagina o tamanho deste recipiente, ou imagina a quantidade de recipientes que você vai precisar para sustentar a quantidade da água até vencer a qualidade da água. Para a área rural e para a área urbana, caso você tiver estrutura, eu te aconselho a você investir em reservatórios grandes, em caixas d'água, e fazer o tratamento na hora do consumo. E se for armazenar em pequenos recipientes, aquela água já tratada, já boa para beber, coloca na geladeira e às vezes alguns espalhados pela casa. Não precisa desse exagero de você encher um cômodo de água, porque você tem um reservatório maior. Na verdade, é nesse reservatório que você vai se garantir a quantidade de dias que a sua água vai durar se acontecer alguma interrupção. E mesmo em apartamentos, também não adianta nada você ter um galão de água tratado que dura 5 anos. Por quê? Porque você não vai conseguir colocar uma quantidade de água que dura 5 anos lá dentro. Não vai adiantar basicamente nada. E, na verdade, sobrevivencialismo e preparação trata de medidas de segurança para você eliminar riscos. Pegar uma água que está 5 anos guardada, mesmo que você seguiu todos os procedimentos de tratamento com hipoclorito, não é seguro. De qualquer forma, para os usos nobres, você vai precisar fazer um tratamento. Então, eu pego, por exemplo, um galão desse aqui, coloco água, aí eu coloco água sanitária, faço o tratamento e vou consumi-la daqui 5 anos, daqui 1 ano, vamos colocar 1 ano. Bom, eu recomendo que você trate ela se você for beber, usar para fazer alimentação, para lavar um ferimento ou para escovar seus dentes, por exemplo. Se você for pegar essa água para lavar a sua casa, bom, aí não precisa ser tratada. E se você tratou a água com cloro, de qualquer forma você vai precisar fazer um tratamento com uma filtragem para você tirar o cloro, já que
ele pode ser bastante tóxico. Então, eu particularmente acho esta atividade, você pegar uma água e tratá-la para que ela tenha uma validade gigantesca, é mais para efeitos didáticos, é mais um exercício para você testar uma técnica, para você saber que isso é possível e teria utilidades em pouquíssimas situações, raríssimas exceções. Por exemplo, eu tenho aqui na mata cápsulas de sobrevivência. Então, em cada cápsula minha eu tenho um PET de 2 litros com água que foi previamente filtrada e eu coloquei água sanitária para que a qualidade desta água que eu armazenei lá, que é muito pouco, apenas 2 litros, mas é para uma emergência drástica mesmo, ela durar o máximo possível, porque eu não sei quando que eu vou abrir aquela cápsula de novo. Ela é para ficar enterrada há vários anos. Ou se você tem um bug out location, um local secundário para se acontecer alguma crise, você sair da sua casa e ir até ele, e você não vai lá muito. Seria para um caso extremo de falta de água, um caso extremo de colapso da civilização. Para o uso no dia a dia e para você eliminar a maioria, 99,99% dos problemas de abastecimento de água que podem ocorrer, pode acabar a energia, como que eu bombeio a água? Minha bomba pode quebrar, pode demorar uma semana para ser consertada. O ideal é que você tenha 2 bombas. O ideal é que você tenha várias formas de energia para tocar essa bomba. Isso é muito mais útil do que você tratar a água e armazená-la. E na zona urbana, você já recebe a água tratada. Então você pode armazenar, se é numa casa, em uma caixa d'água, em um apartamento em galões. Eu não vejo uma quantidade muito grande de galões que alguém pode colocar no apartamento. O máximo que eu já vi foi 500 litros, distribuídos em vários recipientes. E 500 litros de água, em uma emergência, ele vai embora assim, mesmo que for uma pessoa morando nesse apartamento. Você não precisa de uma validade tão grande. Ah, mas e se essa emergência acontecer daqui 10 anos? Bom, mas o armazenamento de água você não precisa fazer só uma vez. Então, o que eu recomendo para quem mora em apartamento, guarde a quantidade de água que você conseguir em galões, do jeito que ela vem da rua. Ela já vem com cloro residual para aumentar a validade dela e faça a rotatividade de tempos em tempos. A água é o líquido da vida. Esse líquido da vida não vem mais pronto para o consumo humano. De qualquer forma, você vai precisar tratá-la antes de beber. Além disso, água parada é um problema, é um veneno. Então, o que eu recomendo é que você armazene um tanto de água e, sei lá, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, no máximo de 6 em 6 meses. Você vai pegar esses galões, esses recipientes que você armazenou a água, tratada do jeito que ela veio, simples, sem te dar trabalho, e vai usar. E vai higienizar esses recipientes novamente, vai armazenar essa água novamente. Agora, quais recipientes eu uso para armazenar água no meu apartamento? Recipientes como esse, de PET, ou esses aqui, esse aqui de 2 litros, aí tem várias litragens, esse aqui é de 5 litros, eles não são ideais para armazenamento de água. Nem mesmo esses galões que a gente compra a água mineral. Ah, mas então por que que eles vendem a água para a gente, água mineral, ou numa garrafa desta aqui, ou nesses garrafões? Porque é para um consumo rápido. Isso não é para ser armazenado por muito tempo.
indicam na embalagem que essa água ela pode ser armazenada por no máximo 12 meses. Se ele é transparente, ele vai entrar luz. Se ele vai entrar luz, os micro-organismos vão proliferar aqui dentro de uma forma ou outra. Existem recipientes próprios para o armazenamento de água. E esses recipientes, eles são todos escuros. Inclusive, eles são feitos de um material diferente destas garrafas comuns. E só para você ter uma ideia, é como eu disse, você faz o armazenamento da forma que você quiser ou da forma que você puder. O importante é você ter a água armazenada. Mas eu já analisei em microscópio um pedacinho de uma garrafa PET, dessas utilizadas para água mineral, e um pedacinho desse tipo aqui de latão ou de galão de água. E você ficaria horrorizado a quantidade de bactérias que tem lá. Uma, duas vezes que você reutilizou, a parede desses recipientes vai ficar tomada de micro-organismos. Você olha para ele e você pode achar que ele é lisinho, mas ele não é. Ele tem várias fissuras. Ele não tem uma topografia plana, lisinha. Microscopicamente, os biólogos, os bioquímicos chamam de cidades de bactérias. Então, realmente, eles não são recomendados, mas é claro, é melhor você ter desses recipientes do que nenhum. Outro material que é excelente para você armazenar água é o aço inox, que também é bastante caro. Mas se você puder ter em seu apartamento um reservatório, por exemplo, existem reservatórios em aço inox de 50 litros, 100 litros, 200 litros, até 1.000 litros. Aí vai depender, obviamente, da estrutura do seu apartamento. Você precisa checar isso com o engenheiro. Você pode colocar esse peso concentrado em apenas um cômodo. Mas você pode, inclusive, espalhar por vários recipientes. E tem deles em aço inox. São bem caros. Algumas estratégias de tratamento são bastante divulgadas, como, por exemplo, a fervura, ou você utilizar o hipoclorito ou a água sanitária, 2 gotas para cada litro, para você fazer o tratamento biológico desta água, são eficientes. Na verdade, elas funcionam. Mas eu utilizaria esse tipo de tratamento apenas em último caso. Eu recomendo, na verdade, que você use filtros como da Stonewater, como da Sawyer, ou mesmo esses filtros comuns, como o filtro de barro, por exemplo, aquele filtro em carvão ativado. Até porque a fervura e o cloro, eles não vão retirar produtos químicos, por exemplo. Eles vão apenas combater os micro-organismos. Então, de qualquer forma, você precisaria fazer uma pré-filtragem. Então, acho que é melhor você já partir para a filtragem logo, até porque fica mais fácil. A vida é bastante corrida. Então, acredito que a gente deve fazer a coisa da forma mais fácil possível, porque a simplicidade é o último grau de sofisticação. Esse aqui é o sistema para você instalar o filtro direto na canalização. Tem esse bypass aqui, você compra para instalar esses bebedouros normais, Electrolux e outras marcas. Aí tem uma torneirinha, local para você encaixar a mangueirinha, que encaixa perfeitamente aqui no filtro Sawyer ou no filtro Stonewater. Eu gosto mais de usar esse aqui porque ele tem a tampinha. Stonewater não tem. Ô Stonewater, podia botar uma tampinha no filtro, hein? Ficaria melhor ainda. E aí dessa forma eu consigo tirar a água direto da rede. O interessante é que direto da rede, esse filtro trata uma vazão muito maior do que quando você coloca na garrafa PET ou outros recursos. Então dá para você encher uma garrafa aí de 2 litros em, sei lá, 3 minutos.
Interessante é você colocar uma mangueira transparente, como essa aqui. Que aí você vê, tá vendo que ela tá meio suja? Isso é por dentro. Esse é o momento de você limpar a sua caixa d'água. A minha eu limpei em outubro, estamos em março. Então eu consigo ver aqui, já está no momento de limpar a caixa. Eu limpo de 6 em 6 meses. Dependendo da sua água, vai precisar limpar com menos tempo ou mais tempo. Essa mangueirinha é o indicador perfeito. Todas as informações que eu apresentei neste vídeo hoje relativas a abastecimento de água em ambiente rural estão contidas com um nível muito maior de detalhamento em meu livro Saneamento Ambiental na Prática, um guia para moradores do campo. Eu estou preparando uma segunda edição deste livro com as principais dúvidas que surgiram a partir dos leitores e a partir das pessoas que acompanham os vídeos aqui do Meio de Sobrevivência. Mas você pode ficar tranquilo. Você já adquiriu esse livro, você receberá esta complementação, essa segunda edição, sem custos adicionais. Eu quero lembrar você também do outro livro, O Básico para Não Ser uma Presa Fácil, um ensaio sobre sobrevivencialismo ambiental. É um livro para você trabalhar a sua mentalidade e que apresenta a filosofia de vida anti-apocalipse do sobrevivencialismo. Eu abri recentemente o clube de membros aqui do Meio de Sobrevivência e quero agradecer às várias pessoas que já aderiram a este projeto. Além de vocês me ajudarem financeiramente a continuar fazendo esse trabalho, os membros terão vídeos exclusivos e recebem vídeos públicos como esses aqui de forma antecipada. Além disso, participam do processo criativo de futuros livros e futuros vídeos, trazendo dúvidas e me apresentando ideias de novos conteúdos. Eu estou preparando um livro sobre abastecimento de água em ambiente urbano. Logo, logo, ele vai estar sendo lançado. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. Meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar. Mas você também não precisa ser uma presa fácil.